E aí, gurizada, beleza? Dando continuidade a essa marcha atlética da qual eu não aguento mais, né? Lembrar vocês aí, curtir, compartilhar, conseguir hashtag mais a finalzinho pra gente, que pô, seria o ideal mesmo, seria chegar ao fim de novembro com 20k. Mas não vai ter como. Por quê? Porque os nossos mais a finalzinho não estão se esforçando o suficiente. Não estão se enganjando. Não estão se enganjando, tem que se enganjar mais, tá? Agora eu acho que eu vou ficar enchendo o saco deles, né? Eles vão achar que... Pô, tem vários que fazem coisas, vão ficar, pô, qual é que é, Renan? Eu faço um monte de coisa e tal. Tu sabe que não é pra ti, tá? Tu sabe que não é pra ti. É pra outros. Antes de mais nada, né? Caixa postal na tela. Daí a gente ganhou essa camiseta aqui. E daí, lembrando assim, ó, que se for mandar alguma coisa pra gente, não pode botar endereçado pra mim, porque tá no nome da Ana, quando ela fez a caixa postal, tá? Porque ela passa lá perto. E agora, bota a vinheta, então, né? Bota aqui a arte, um artista e isso tudo se misturando em tons de degradê, assim, sabe? Tipo um grande arco-íris. Mas arco-íris não é degradê. Tipo 50 tons de cinza. 50 tons de cinza é degradê, né? Sei lá. Então, gurizada, beleza? Eu tava falando com uma amiga minha que essa altura do campeonato já deve ter parido, ou tá próximo disso, ou no futuro já pariu. Então se o Paco for ver esse vídeo, um beijo pro Paco aí, pro molequinho. Daí tava falando com ela e tava falando com a Ana também sobre uma coisa muito louca, que é o seguinte. Vocês vão entender quando eu mostrar este livro aqui pra vocês. Meninas, tapando aqui, meninas, estão vendo? Então, E mais um detalhe desse livro aqui. não dá pra ver, só dá pra ver uns rabiscos aí. Esses rabiscos, no caso, são autógrafos do Lobão que eu peguei, vejam só, num fórum da Liberdade. Pra quem não sabe, já fui em vários fóruns da Liberdade, tá? E daí eu peguei esse autógrafo do Lobão. Então, eu li a biografia, na época quando eu li, eu me lembro que eu achei espetacular. Porque ele escreve bem, as histórias do rock brasileiro estão aqui. Ele fala um pouco sobre a família dele, que ele tinha altas tretas com a mãe do Lobão se suicidou. É uma história bem tensa, assim, bem trash. A história de vida do Lobão também é muito trash. O cara não acabou o segundo grau, mas o cara vem no contexto classe média. São boas histórias, eu gosto de ler boas histórias. Aqui tem muito boas histórias. Só que tem um problema nisso tudo, né? E o problema é qual? No que o senhor Lobão virou. A impressão que, tipo... sei lá, velho, eu não sei o que falar. Vamos ver caquético que, tipo... tudo errado, né? Enfim. Mas o que ele significou ainda na década de 80, tipo, início da década de 90, o cara era um monstro, assim. Era um monstro mesmo, musicalmente falando, e em termos de enganjamento e tudo mais. E daí, isso que me faz refletir, isso que me deu vontade de fazer esse vídeo, que daí tu associa aquilo que aconteceu com o Kevin Spacey, né? A galera mais ou menos da minha idade conhece o Kevin Spacey de vários papéis, desde o Seven, onde ele é o assassino. Ó, o spoiler! What's in the box? What's in the fucking box? Até Os Suspeitos, K-Pax, que são filmes que o Kevin Spacey fez, que é a década de 90, ali. Beleza americana. No início dos anos 2000, a galera mais ou menos da minha idade, perto dos 30, já deve ter visto. E eu comecei a ver House of Cards porque tinha o Kevin Spacey, né? Eu sempre gostei muito dele como ator. Então, daí tu fica vendo assim, ó, pô, o cara só fez um monte de coisa irada. O Lobão também fez um monte de coisa irada como artista. O Kevin Spacey faz um monte de coisa irada como papéis e tal. E daí fica essa discussão, cara. Não tô falando da discussão do tipo, as empresas não decidiram contratar mais Kevin Spacey ou esses bagulho aí. A empresa privada, ela faz o que ela quer, né? Netflix cancelou, tal, beleza, tipo, não é isso. Cancelou não, vai tirar ele, né? Vai dar refazer essa temporada, eu acho. Vai dar um jeito ali. Mas não é esse o ponto. O ponto é, tipo, a gente tem mania de idolatrar um artista, né? E achar que ela é um ser imaculado, quando na real, várias vezes, ou vários deles, acabam sendo escrotos, assim, na sua vida pessoal. E daí, essa que fica a discussão. Como separar a arte do artista, ou se tem que separar a arte do artista, né? Eu acho que na ciência é mais bem resolvido, porque como a ciência ela tem um método, não interessa muito se o cara que fez é trouxa ou não, mas ela tem um método, interessa aquele resultado para a ciência como um todo. Um exemplo é o Kierkegaard, né? Que ele era um filósofo, até hoje super respeitado na filosofia, e o cara ajudou os nazistas e tal. Acho que é mais bem... tudo aqui é achismo, tá? Acho que isso é mais bem resolvido dentro da ciência. Mas teve agora o caso aquele do... Neil deGrasse Tyson. Isso, do Cosmos, né? Também ele foi acusado de estupro, assédio. Uns 20 anos atrás. É o único que não se pronunciou e tal, tem. E é complicado, né? Mas como é que a gente vai... No caso dele, como é que a gente vai saber se é ou não, né? Acho que ainda... Aí... Mas a mulher já tinha falado um tempão atrás. É a mesma coisa o Woody Allen. Também teve um caso. Então a discussão é essa. Como é que a gente vai separar, ou se é necessário separar a arte do artista, como se separa a arte do artista, né? Por que a gente não consegue avaliar uma coisa
pelo produto final que ela faz, né? E a gente analisa o indivíduo junto daquilo. Será que a gente consegue fazer essa separação? Será que o mundo consegue fazer essa separação? Ou não consegue fazer essa separação? Eu esporadicamente ainda escuto o Lobão, né, e tal. Ou, sei lá, vejo House of Cards, apesar de ter parado aí na 5ª temporada. Mas, tipo, pretendo acabar House of Cards, né? Eu pretendo acabar mesmo dentro desse contexto. Então, essa é uma dúvida que eu tenho muito singela, assim. É uma dúvida mesmo. Como é que a gente separa a arte? Se precisa separar. E porque... quando as coisas são provadas, beleza, os caras são idiotas, tipo, tem que ser, cumprir o que tem que ser cumprido ali na sociedade. É preso, sei lá, boicota o cara, tipo, 1000 coisas. Mas a grande questão é, e tudo aquilo que ele produziu a gente vai fazer o quê? Isso me lembra um bagulho ético e tinha que vários experimentos nazistas, uma vez, se eu achar se foi a Pandora. Se eu achar algum texto falando sobre isso, eu colo aqui que vários experimentos nazistas que tinham sido feitos na época eram feitos de um jeito meio... antiético, né? Tipo, vamos aumentar a temperatura do corpo humano aqui pra ver até quanto ele aguenta, né? Porque o ser humano era daí, tipo, o que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai usar esses dados ou a gente não vai usar esses dados? Né? Claro que nesse exemplo é diferente daquele que eu falei sobre ciência, tá? Porque aqui a gente tá descumprindo vários preceitos éticos, assim. Então a gente usa esses dados ou não usa esses dados? Então a gente vê o filme do Kevin Spacey, ou acaba de ver House of Cards, ou fica vendo Cosmos, enfim, ou escuta Lobão, ou não. Isso eu acho que é uma contradição que cada indivíduo passa quando vê os seus ídolos, entre aspas, assim, fazendo merda, né? Então talvez o grande lance seja assim, ó. Esse é o grande lance, eu acho. Agora vem um insights. Talvez o grande lance seja justamente não idolatrar as pessoas. A gente fala tanto isso na política, mas eu acho que isso tem que começar a se estender pelas artes também. E talvez gostar do que o cara produz. O cara faz esse produto que o cara fez, é muito legal. Bacana, é legal, eu gosto. Mas o cara foi pego num negócio de assédio. Bom, que ele se foda, que ele cumpra lá o que ele tem que cumprir, mas o produto é legal. Só que eu acho que a longo prazo também o cara vai... Eu acho isso muito complicado. Né? Porque eu acho que uma coisa é a pessoa ser, sei lá, no caso do Lobão, não tem nada que... Não tem uma acusação assim grave do Lobão. Ele é bom cuzão. Dele falar coisas idiotas. Mas, assim, não tem nada que eu saiba, pelo menos, que, sei lá, tenha comprometido a índole do Lobão, ou sei lá o quê. Não, isso não. Mas... E não tô defendendo o Lobão, porque eu não gosto nem um pouco dele. Nem das músicas. Nem das músicas, nem nada. Adoro. Mas daí tu pega um caso de um, sei lá, de um Kevin Spacey da vida, com várias acusações de assédio, enfim. Eu acho que tem coisas que não tem como relevar, sabe? Nem na arte? Não, eu acho que não tem como relevar. Eu acho que assim, sei lá, tu pode até gostar dele como ator, mas não tem como defender, sabe? Não. Não tô falando de defesa. Não é defesa mas, aqui assim, o ponto. Eu daqui pra frente não vejo mais nada com o Kevin Spacey, até porque eu acho que não vai ser produzido mais nada com o Kevin Spacey. Não vai ser reproduzido mais nada, beleza. Mas, sabe? Não, assim... Não, eu acho que esses tipos de boicote que as próprias empresas fazem em relação aos caras que são... comprovados que é assédio, eu acho, tipo, mega válido, entendeu? E acho que também defender o Kevin Spacey não é o ponto. O ponto não é essa de defender ou não essas pessoas. O ponto é justamente como tu lida com o que ele produz, ou com o que ele produziu, enfim, né? Não, claro, tipo, por exemplo, se tu, por exemplo, viu vários filmes antigos dele e gosta, também não tem como tu dizer que tu não gosta mais, porque foi descoberto, né? Não, K-Pax eu acho uma obra de arte. Os Suspeitos eu acho uma obra de arte. Acho 2 obras de arte. Acho que o cara manda muito bem e os filmes se sustentam por causa dele, assim, das atuações do cara. Então, tipo, é uma habilidade, um talento que o cara tem, sabe? O que a gente vai fazer? Só que a gente também tem que tomar cuidado o seguinte, ó, daí não defendendo ninguém. Várias outras pessoas são acusadas disso. Tá lá o José Maier fez novela, depois das tretas. Não fez, não? Eu acho. Acho que não. Inclusive, parece que queriam escalar ele pra uma novela e várias mulheres falaram que não vão atuar se ele estiver no elenco. E isso eu acho, essas organizações eu acho legais, sabe? Tipo, beleza, fulano vai estar, a gente sabe que fulano é trouxa, bom, a gente não vai fazer. Esse tipo de movimentação social aí das categorias de artista, enfim, isso eu acho legal. Só que a gente tem que ver assim, ó, bom, beleza, a gente foi lá e fez tudo isso com o Kevin Spacey. Pô, mas tem uma fila gigantesca de caras específicos. Não, deve haver mulheres, mas... Tem, tipo, a Mariah Carey tá sendo acusada de assédio. Não sei, né? Mas ela tá sendo acusada. Tem uma galera. Então, tipo, tem que esperar pra ver como é que vai se comportar, né? O que essas pessoas vão falar, o que tem de comprovado ou não. Mas a discussão, de novo, é o que o artista produz. Eu, provavelmente, se passar, se eu tiver um dia vendo TV e estiver dando Suspeitos, K-Pax, provavelmente eu veja. Só que eu acho que lá dentro de mim vai estar assim, pá...
Mas é que nem o Johnny Depp, né? Eu era fãzaça do Johnny Depp, aí veio aquele vídeo que ele é super agressivo com a mulher, e a mulher disse que ele bateu nela e tal. E, mano, hoje eu não consigo, entendeu? Não... Sei lá. É a mesma coisa, talvez estiver dando um filme dele que eu gosto, eu vá ver, mas eu não consigo mais ser fã do Johnny Depp sabendo do que ele fez, sabe? É complicado, é um dilema, assim. Mas também a gente pegou casos extremamente pesados, né? Sim. A gente poderia pegar casos de, sei lá... Não, pode ser o caso mais comum que eu vejo, é os casos políticos. Exatamente. Bonde do rolê é irado, gurizada. Bonde do rolê é irado. Qual é a música do bonde do rolê mesmo? Solta o frango. Né? Bonde do rolê, uou, super hypado. Apesar de eu não gostar muito, por mega hipster. Mas eu lembro quando ele surgiu, mega bombado, parará, super subversivo, né? A lógica bem subversiva, assim. Tá lá, um dos caras do MBL, super conservador, super tradicional. Então como é que se lida com... Acho que as coisas mais é coisa política, né? Vai lá, o cara é anarcocapitalista, e o cara gosta do Dead Fish, né? É uma banda que não tem nada a ver com isso aí. Eu acho que são mais essas contradições mais cotidianas que devem se passar, se dá mais em relação aos posicionamentos artísticos das pessoas, né? Políticos. Eu não sou muito fã do Partido Republicano dos Estados Unidos, tá? Tenho desapreço pelos dois. Tanto os republicanos quanto os democratas. Mas menos desapreço pelos democratas do que pelos republicanos. Apesar de não gostar dos dois. Mas, por exemplo, um cara que é filiado aos republicanos, faz campanha, parará, é o Clint Eastwood, sabe? O cara é tipo, tradição, família. Só que o cara, sério, o cara só faz filme irado. Filme que mexe com honra, sabe? Com essas coisas. Eu acho que o cara só faz filme irado, velho. O cara tem, tipo, vou deixar de ver? Não, velho. Eu acho o filme do cara irado. Sempre vejo quando eu posto. Os filmes dele são top show, tá? Então, acho que são mais dessas contradições políticas que as pessoas têm, assim. Isso eu acho que essa discussão deve ser feita, né? Não que a outra não deva, mas é que essa é mais plausível, né? Essa é mais, né? Do que tu pensar que um cara estuprou tantas minas e isso é, tipo assim, não tem como, sabe? Até porque se o cara ficar ouvindo só música de acordo com a ideologia que ele gosta, sempre vai ser uma coisa reduzida comparado com o que é o universo musical, e enfim, né? Tipo, eu gosto do Metallica. Sabe, que Metallica, os caras eram meio bundão lá do Metallica. Também gosto do Sofadal, que os caras são mais hardcore. Gosto dos dois, sabe, não tem... Só que separar uma coisa da outra, que eu acho que deixa a gente às vezes em contradição nesse mundo pós-moderno e líquido, né? Onde tem sangue e porrada na madrugada. Entendedores entenderão. Tá, gurizada? Então era isso. Beijo no cérebro de vocês. Se o Lobão um dia ver esse vídeo aqui, ô Lobão, fiquei feliz naquele dia de ter pego teu autógrafo, assim, apesar de ter sido bem, né? Vi a palestra que ele deu com o Peninha e tal, e daí depois da palestra eu vi só, meu Deus, o que esse cara tá se transformando. Mas enfim, ainda continuo gostando de ti, tá? Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Próximo vídeo agora a gente vai fazer com pessoas para serem idolatradas. Que são pessoas assim... Um concurso. Maravilhosas. Por exemplo, Paola Carosella. Não tem uma vírgula pra falar daquela mulher. Tem uma vírgula, porque ela é tão maravilhosa que agora ela tá fazendo o quê? Ela tá dando aulas, parece, acho que de gastronomia, pra pessoas transexuais. Pra ajudar a inserir no mercado de trabalho. Esse é o tipo de pessoa que... agrega no mundo. E eu vou dizer 3 pessoas que eu sou muito fã, não interessa o que elas forem fazer na vida delas, elas vão... Eu sei quem são, posso chutar? Pode chutar. Romário. Certo. Silvio Santos. Certo. Que é outro trouxa, né? E batem mais uma. Morreu esses tempos aí, tava meio sumido. O Belchior. E o Belchior morreu. Que não pagou pensão. Sim, o Belchior não pagou pensão, pá. Tipo, processado. Olhem os ídolos do Renan e vocês vão entender bem esse dilema aí. Romário, Silvio Santos e Belchior. Cara, ninguém é melhor que o Romário. Não, sério, são pessoas que eu tenho dificuldade em lidar quando, tipo... são trouxa, entendeu? E o Silvio Santos é trouxa todo domingo. Verdade, o Silvio Santos é baita escrotão. E eu tenho dificuldade, porque eu gosto do Silvio Santos, cara. O que eu vou fazer se eu gosto do Silvio Santos, se eu gosto do Romário, o maior atacante que eu já vi na minha vida, eu torcia pro time que o Romário jogava, sabe? E o Belchior não paga pensão, isso eu acho muito trouxice não pagar pensão. Sabe? Porra, Belchior. Sumiu, né? Desapareceu pra não pagar pensão. Sabe? Então, tipo, eu fico meio... realmente a contradição da minha vida, tá? Tchau.